Olá, que a paz esteja com você. Hoje vamos falar sobre um tema que toca a todos nós em algum momento, as tempestades da vida. Sabe aqueles momentos em que o céu parece desabar, o vento sopra forte e nos sentimos perdidos em meio ao caos. Pode ser a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma doença inesperada ou aquela sensação de que nada está a dar certo. Nesses momentos, é natural sentir medo, angústia e até questionar onde está Deus em meio a tudo isso. A verdade é que, assim como as tempestades na natureza, as tempestades da nossa vida são inevitáveis. Ninguém está imune, mas a grande questão não é se vamos enfrentar tempestades, mas como vamos atravessá-las. E é aqui que a nossa fé faz toda a diferença. Pense numa árvore forte e robusta. Quando a ventania chega, ela não foge. Ela se enraiza ainda mais fundo na terra, suas folhas podem balançar, alguns galhos podem até quebrar, mas seu tronco permanece firme. A nossa fé é como essa raiz. Em tempos de calmaria, talvez não percebamos a sua profundidade, a sua força. Mas quando a tempestade chega, é essa raiz que nos impede de sermos arrancados do chão. É a nossa conexão com Deus que nos dá a estabilidade para suportar os ventos mais fortes. A fé não é um escudo mágico que nos impede de sentir a chuva ou o vento. Não, a fé é a certeza de que, mesmo no meio da tempestade mais escura, não estamos sozinhos. Deus está ali, conosco. A Bíblia está repleta de histórias sobre tempestades, tanto literais quanto figuradas. Pense nos discípulos no barco, em meio a um mar furioso. Eles estavam apavorados, achando que iriam morrer. Jesus estava no barco com eles, a dormir. Quando finalmente o acordaram, desesperados, ele não repreendeu a tempestade primeiro. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois, ele acalmou o mar. O que essa história nos ensina? Primeiro, que Jesus está no nosso barco, mesmo quando não o sentimos, mesmo quando parece que ele está a dormir. Segundo, que o nosso medo, muitas vezes, surge da nossa falta de fé, da nossa dificuldade em confiar que Ele está no controle. A presença de Jesus no barco não impediu a tempestade de vir, mas garantiu que eles chegassem em segurança ao outro lado. Da mesma forma, a presença de Deus na nossa vida não significa ausência de problemas. Significa que temos um porto seguro, uma âncora para a nossa alma. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É nesse momento de entrega que a paz que excede todo o entendimento começa a inundar o nosso coração. Não é uma paz que depende das circunstâncias externas, mas uma paz que vem de dentro, da confiança de que o nosso Pai Celestial é maior do que qualquer tempestade. Às vezes, durante a tempestade, a nossa visão fica turva. A chuva forte e o nevoeiro nos impedem de ver o caminho à frente. É aí que precisamos aprender a caminhar pela fé e não pela vista. Talvez você não veja a solução para o seu problema agora. Talvez tudo pareça escuro e sem saída. Mas lembre-se das promessas de Deus. Ele prometeu nunca nos deixar, nem nos abandonar. Ele prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mesmo que não entendamos o porquê da tempestade, podemos confiar que Deus tem um propósito maior em tudo isso. Muitas vezes, é na tempestade que o nosso caráter é forjado. É na dificuldade que descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos. É no deserto que aprendemos a depender totalmente de Deus para o nosso sustento. As tempestades têm o poder de nos podar, de tirar aquilo que é supérfluo e nos fazer focar no que realmente importa. Elas nos tornam mais humildes, mais compassivos e mais gratos pelos dias de sol. Pense em José. Ele foi vendido pelos irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão. Uma tempestade atrás da outra, mas em todo o tempo, ele manteve a sua fé em Deus. No final, Deus o exaltou e usou a sua dor para salvar toda uma nação. O que parecia ser o fim foi, na verdade, parte de um plano muito maior. A sua tempestade atual também pode ser parte de um plano maior. Pode ser uma oportunidade para o seu crescimento espiritual, para fortalecer a sua fé, para se tornar um testemunho vivo do poder de Deus. Em vez de perguntar por que eu, Senhor, talvez a pergunta certa seja: o que queres me ensinar com isso, Senhor?
Abrir o nosso coração para aprender durante a provação transforma a nossa perspectiva. A tempestade deixa de ser apenas um sofrimento sem sentido e passa a ser uma sala de aula, com Deus como nosso professor. E como podemos fortalecer a nossa fé para estarmos preparados para essas tempestades? Através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros irmãos na fé. A oração é a nossa linha direta com o Pai. É onde desabafamos, pedimos ajuda e, mais importante, ouvimos a sua voz. A palavra de Deus é a nossa bússola. É nela que encontramos as promessas que nos sustentam e as histórias que nos inspiram. E a comunhão é o abraço que nos conforta. Ter pessoas ao nosso lado que partilham da mesma fé, que podem orar conosco e nos lembrar da verdade quando estamos prestes a desanimar, é fundamental. Não fomos feitos para enfrentar as tempestades sozinhos. Se você está a passar por uma tempestade agora, quero que saiba que você não está só. Deus está aí, bem no meio do seu barco. Ele vê as suas lágrimas, ouve o seu clamor e conhece a sua dor. Não desista. Segure firme na mão dele. Confie que ele tem o poder de acalmar a sua tempestade no tempo certo. E mesmo que a tempestade ainda dure um pouco mais, confie que ele lhe dará a força necessária para continuar a navegar. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lembre-se do arco-íris. Ele só aparece depois da chuva. É um símbolo da aliança de Deus, da sua fidelidade. Depois de cada tempestade na sua vida, haverá um arco-íris. Haverá um novo começo, uma nova força, um testemunho para contar. As cicatrizes que a tempestade deixar servirão para lembrar não da dor, mas da fidelidade de Deus que o ajudou a superar. Você sairá mais forte, mais sábio e com a sua fé mais profunda do que nunca. A presença de Deus não é a ausência de tempestades, mas a paz no meio delas. E essa paz é o maior milagre de todos. Por isso, quando os ventos soprarem e o mar se agitar, não tema. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele já venceu a maior de todas as tempestades na cruz e nos garante a vitória final. Agarre-se a essa esperança. Continue a remar, um dia de cada vez, confiando que o seu capitão sabe exatamente para onde está a levá-lo. A calmaria virá, o sol voltará a brilhar. E você verá que, em todo o tempo, ele esteve ao seu lado. Obrigado por ter assistido. Se esta mensagem tocou o seu coração, partilha com alguém que pode estar a precisar de ouvir estas palavras de esperança. Deixe o seu comentário sobre como Deus já o ajudou a atravessar uma tempestade. Vamos encorajar-nos uns aos outros. Subscreva o canal para mais conteúdos como este. Fique com Deus e até a próxima.